Há livros que foram apagados da história, escritos que revelam verdades perigosas demais para serem aceitas. Hoje, você vai mergulhar em um deles, o livro de Enoque, uma obra escondida por séculos, proibida, temida e agora revelada. Aqui desenterramos os mistérios que ninguém mais ousa contar. Antes do dilúvio, antes das tábuas de Moisés, muito antes da cruz, existiu um homem, um nome quase esquecido, mas que tocou os céus. Seu nome era Enoque, filho de Jered, tataravô de Noé. Um homem que simplesmente desapareceu. A Bíblia diz que ele viveu 365 anos. Um número nada aleatório. Um ciclo completo, como os dias do ano solar. Enoque não morreu. Ele foi levado por Deus. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais, porque Deus, para si, o tomou. Mas, o que significa isso? Quem era esse homem que foi considerado digno de ser retirado do mundo dos homens? E o que ele viu nas alturas? O livro de Enoque é como um diário cósmico, um relato de viagens aos céus, de diálogos com anjos e de revelações tão perturbadoras que foram banidas dos livros sagrados. A verdade foi escondida, mas aqui ela será revelada. Ele foi levado por seres de luz, guiado por guardiões celestiais, pelas 7 regiões do céu, onde viu coisas que nenhum homem jamais deveria ver. Em cada céu, um segredo. Em cada camada, uma verdade escondida da humanidade. Foi assim que Enoque recebeu a missão: registrar tudo o que viu, para que um dia as gerações futuras estivessem preparadas. Você já ouviu falar de Enoque, mas ainda não viu o que ele viu. Conheça os vigilantes, os anjos que se rebelaram. E prepare-se para descobrir o motivo real do dilúvio. Porque o que vem a seguir vai mudar sua visão da história. Nem tudo o que desce do céu é divino. Há seres que observaram a humanidade por milênios, seres conhecidos como os vigilantes, 200 anjos, líderes entre as hostes celestiais. Mas eles quebraram uma regra sagrada, a maior de todas: jamais interferir diretamente na criação. Juramos todos juntos e nos ligamos por maldição uns aos outros. E assim descemos à terra. Você já ouviu falar de anjos caídos? Mas sabia que eles ensinaram magia, armas e ciências ocultas aos humanos? Esses anjos não vieram apenas observar, eles ensinaram. E o que trouxeram não era para humanos. Conhecimentos revelados pelos vigilantes. Azazel ensinou a forjar espadas, armaduras e joias. Armarus revelou feitiçaria e invocação de espíritos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel mostrou os sinais das estrelas. Penemue ensinou o segredo da escrita e da mentira. Gadriel ensinou a guerra. O conhecimento divino foi corrompido e a humanidade perdeu o equilíbrio. Teóricos dos antigos astronautas afirmam: esses anjos eram, na verdade, seres de outras estrelas. Seriam os vigilantes, alienígenas que alteraram o curso da nossa evolução. Eles desceram, escolheram mulheres humanas e geraram monstros. O que você acha? Anjos ou deuses antigos? E prepare-se, os filhos deles eram ainda mais perigosos. Relações entre anjos e mulheres humanas. Gigantes nascem, os nefilins, atos de destruição, fome, guerra. Nefilins consomem tudo, até os próprios humanos. Referências cruzadas com o livro de Gênesis e mitologias globais, como os titãs, deuses hindus. O céu não ficou em silêncio. A criação foi corrompida e os vigilantes seriam julgados. Mas antes, um homem seria escolhido para ser o mensageiro, um homem chamado
Enoque, está pronto para conhecer os filhos do pecado? Você verá o que os Nefilins fizeram com a terra. E por que o Apocalipse foi a única saída? Não é apenas história, é parte da sua origem. Quando os anjos desceram, trouxeram conhecimento, luxúria e destruição. Da união proibida entre os vigilantes e as filhas dos homens, nasceram os Nefilins. Os antigos textos descrevem os Nefilins como gigantes, mas eles eram mais do que isso. Eles eram híbridos, parte celeste, parte humana, e completamente corrompidos, tamanho colossal, até 9 metros segundo algumas tradições. Fome insaciável, inteligência acima do comum, crueldade absoluta. Livro de Enoque 7:4-6. E os gigantes devoraram todos os produtos do trabalho dos homens. E quando os homens já não lhes podiam sustentar, os gigantes se voltaram contra eles e os devoraram. Está achando isso perturbador? Ainda estamos só começando. Curta este vídeo agora, compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade proibida e inscreva-se no Entre Mundos Ocultos. Estamos apenas abrindo a porta. Será que os Nefilins realmente existiram? Pegadas gigantes, ossos misteriosos e estruturas colossais deixadas por toda parte do mundo apontam para algo esquecido. Eles não apenas caminhavam entre os homens, eles os governavam como deuses. A terra gemeu e o céu ouviu. Foi então que Enoque foi chamado outra vez para interceder, para anunciar o juízo. E você, acredita nos Nefilins? Deus viu a corrupção dos homens, a destruição causada pelos Nefilins, e decidiu apagar tudo. Mas antes que as águas caíssem, uma arca foi construída e um segredo foi escondido. Descubra a prisão dos anjos rebeldes e o papel sombrio que Enoque teve nesse julgamento. Eles desceram à terra com promessas de luz, mas se tornaram as trevas. Agora, o julgamento havia chegado. Os vigilantes seriam sentenciados. Enquanto os homens se afogavam no caos, Deus chamou um homem para registrar, para advertir e para sentenciar. Você já se perguntou o que acontece com um anjo quando ele erra? Os anjos rebeldes foram presos, mas não como prisioneiros comuns. Eles foram lançados no abismo. E aos anjos que não guardaram sua dignidade, mas deixaram sua própria habitação, ele reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo do grande dia. Os próprios irmãos celestiais os abandonaram. Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel foram os executores da sentença. Com os vigilantes aprisionados, a terra ainda precisava ser purificada. E assim veio a água. O grande reinício. Mas será que os Nefilins desapareceram por completo? E os vigilantes ainda estão presos? Ou há algo tentando voltar? Você está pronto para o retorno dos caídos? E se eu te dissesse que os vigilantes, os mesmos que desceram dos céus nos dias de Enoque, ainda estão entre nós? Que seus filhos nunca morreram, apenas mudaram de rosto, de nome e de estratégia? Nesta nova era, eles não precisam de espadas. Eles usam bancos, empresas, mídia e tecnologia. Desde os tempos de Enoque, a presença dos vigilantes deixou um rastro profundo e sombrio na história humana. Estes seres celestiais caídos, que desafiaram as leis divinas para se deitar com mulheres humanas, geraram os Nefilins, gigantes híbridos que dominaram e corromperam o mundo antigo. Mas será que sua influência acabou ali? Muitos estudiosos e teóricos do ocultismo acreditam que os descendentes dos vigilantes sobreviveram ao dilúvio e se esconderam por trás de grandes impérios, religiões e linhagens de sangue que moldaram o mundo moderno.
Linhagens como os merovingios, famílias da elite financeira e líderes globais, são vistos como possíveis descendentes desses híbridos, os chamados sangue azul. A presença deles não é física como antes, mas estrutural e ideológica. Controlam corporações, governos, bancos centrais e conglomerados de mídia. Através de sociedades secretas como os Illuminati, a maçonaria de grau elevado e Skull and Bones propagam o conhecimento proibido, ritualístico e simbólico que remonta às tradições pré-diluvianas. Desde que os vigilantes cruzaram sua genética com a humanidade, houve um marco simbólico, a mistura entre o divino e o terreno. Hoje, séculos depois, vivemos uma nova era onde a manipulação do DNA deixou de ser mitologia e se tornou ciência. A engenharia genética, com técnicas como CRISPR e clonagem, reacende uma antiga ambição: criar um novo tipo de ser humano, híbrido, superior, adaptado, obediente. Em laboratórios ao redor do mundo, cientistas manipulam genes com a promessa de cura, mas por trás disso há uma busca obscura por controle, pureza e até imortalidade. Teóricos afirmam que projetos como os da base subterrânea de Dulce, nos Ewiwa, envolvem experimentos genéticos entre humanos e entidades desconhecidas. Os nefilins de hoje podem estar sendo recriados com o aval de governos e empresas privadas sob a bandeira do progresso. Os vigilantes plantaram a semente da corrupção genética, e a colheita moderna talvez já esteja acontecendo. Você deixaria seu DNA ser modificado por inteligências desconhecidas? A Torre de Babel foi construída como uma tentativa humana de alcançar o divino, uma arrogância coletiva, punida com a confusão das línguas. Hoje nossa nova torre é digital, invisível, onipresente, a inteligência artificial. Mas o que muitos ignoram é que os vigilantes, segundo o livro de Enoque, trouxeram conhecimentos proibidos, metalurgia, astrologia, encantamentos, que serviram para empoderar a humanidade de forma destrutiva. A IA pode ser o novo presente envenenado, uma ferramenta poderosa que pode, em mãos erradas, se voltar contra seu criador. Empresas como OpenAI, Google DeepMind e a própria DARPA desenvolvem IAs com capacidades tão avançadas que se discute a possibilidade de autoconsciência. Estaríamos revivendo o mesmo erro ancestral? O grande colisor de hadrons, conhecido como CERN, é a maior máquina já construída pelo homem. Seu objetivo oficial é estudar partículas subatômicas. Mas e se por trás dessa explicação científica houver algo mais? Segundo o livro de Enoque, os vigilantes foram aprisionados em um abismo profundo, e segundo o Apocalipse, este abismo seria aberto no fim dos tempos, liberando horrores nunca vistos. A questão é: será que o CERN está tentando abrir esse portal? A presença da estátua de Shiva, deus da destruição, na entrada do CERN, rituais misteriosos captados por câmeras e relatos de cientistas sobre sensações incomuns durante os experimentos acendem o alerta. Se estamos à beira de abrir portais para outras dimensões, o que pode sair de lá? A glândula pineal é citada em culturas antigas como o olho de Deus ou olho espiritual. Em Enoque, há menções aos céus superiores, onde o patriarca via seres, estruturas e hierarquias. Teria ele ativado esse centro de percepção? Hoje, substâncias como a DMT, a molécula do espírito, a ayahuasca e psilocibina permitem o acesso a outras realidades. Pessoas relatam contatos com seres de luz, entidades extradimensionais e até civilizações paralelas. O que têm em comum videoclipes, filmes de Hollywood e grandes eventos esportivos? A resposta está nos símbolos. Olho que tudo vê: pirâmides, chifres, portais, rituais.
tudo diante dos nossos olhos, disfarçado de entretenimento. A mídia se tornou o novo templo. Celebridades são os sacerdotes. E o culto? A adoração velada de deuses antigos. Os mesmos vigilantes, agora glorificados em massa. Clipes musicais mostram iniciações, mortes simbólicas, ressurreições. Filmes como Prometheus e Eternals revisitam a ideia de entidades que vieram do céu para ensinar e dominar. Enoque fala sobre 7 céus, diferentes níveis de existência e ordens angelicais. Hoje a ciência começa a aceitar a possibilidade de multiverso com infinitas realidades coexistindo. Mas o que acontece quando essas realidades se sobrepõem? Pesquisadores falam de falhas na Matrix, realidades paralelas e até visitantes interdimensionais. Poderiam os vigilantes estar manipulando as fronteiras dessas realidades, criando caos para preparar sua volta? Será que nossas escolhas estão nos levando para uma linha temporal de destruição? As profecias não falam apenas do retorno de Cristo, mas de uma batalha entre forças ancestrais. O fim dos tempos, como descrito no Apocalipse e em textos apócrifos, envolve o rompimento do abismo, o retorno de entidades celestes e uma guerra espiritual sem precedentes. O ciclo dos vigilantes pode estar prestes a se fechar, e seu retorno, não como salvadores, mas como falsos deuses, pode enganar a humanidade uma última vez. Enoque não apenas viu o futuro, ele transcendeu a carne e foi elevado aos céus, onde recebeu conhecimento que poucos ousaram tocar. Sua jornada representa o verdadeiro caminho da alma: superar o medo, rejeitar as mentiras e encontrar a luz interior. Neste final, falamos diretamente com você. Sim, com você que assistiu tudo até aqui. Você é parte dos que estão despertando. Sua alma buscou esse vídeo por um motivo: a chave para enfrentar o caos, os vigilantes e os falsos deuses. Está dentro de você. Se você chegou até aqui, você já está desperto. Agora compartilhe este vídeo com outros buscadores. Se inscreva, porque o próximo ciclo está prestes a começar.